No encontro de hoje, vamos falar sobre o elenco dos livros bíblicos, a lista oficial dos livros que entraram na Bíblia. Esse tema se chama Cânon ou Cânone. Nós vamos usar a palavra cânon. É uma palavra um pouco estranha, porque tem origem no grego, mas significa simplesmente régua, uma medida. Quando falamos de cânon bíblico, entendemos a lista oficial dos livros bíblicos. Nós, tendo a Bíblia em mãos, não nos damos conta que a formação da Bíblia, o ponto até chegar ao elenco completo dos livros bíblicos, foi um processo complicado, um processo que nós precisamos entender para descobrir por que alguns livros, por exemplo, chamados apócrifos, não entraram nessa lista oficial da Bíblia. E um outro detalhe que mostra quanto complexa é essa história da formação da lista dos livros bíblicos, temos no fato que entre nós cristãos temos Bíblias diferentes. Para citar apenas duas realidades, nós católicos temos 73 livros na Bíblia. Os protestantes, todas as igrejas evangélicas, usam Bíblias com apenas 66 livros. Portanto, existe uma diferença de 7 livros. Isso mostra como é complexo a história que levou à formação dos livros bíblicos. Sabemos bem que a história da formação da Bíblia é milenar, no sentido que levou ao menos 1000 anos para se formar, desde que começou a ser escrita até o último livro. Poderíamos pensar que começou a ser escrita lá pelo ano 1000 a.C. Os primeiros textos bíblicos foram escritos naquele período, nasceram naquele período. E os últimos textos, estamos falando sobretudo da literatura ligada ao apóstolo João, apareceram por volta do ano 90 depois de Cristo, o Apocalipse sobretudo. Então temos um arco de tempo de 1000 anos. Não é que esse volume da Bíblia nasceu de uma hora para outra e ficou assim grande. Não, foi nascendo aos poucos. Primeiro se formou um livro que teve a história própria, que teve o seu próprio percurso. Depois se formou um outro. E os livros tinham vida própria. Cada um seguia a sua própria história. Em um certo momento da história começaram a ser unidos. E nasceu assim a Bíblia que nós temos hoje. Mesmo porque o conceito de volume, o conceito de um livro que colhe tantos outros livros, é algo muito tardio, que provavelmente aconteceu por volta ao menos do 3º, 4º século depois de Cristo. Antes disso, os judeus primeiro, depois os cristãos, usavam o livro singularmente. Cada livro era tomado singularmente e usado singularmente. Por exemplo, nós temos os rolos da Torá, o rolo do livro de Isaías, que foi encontrado em Qumran. É um livro que se abre e se lê apenas aquele livro. A lista dos livros bíblicos, como temos hoje, como disse já, foi um processo comprido. Começou provavelmente já no tempo da volta dos judeus do exílio na Babilônia, e foi concluído só no Concílio de Trento. Estamos no final da Idade Média, em 1546, quando o Concílio de Trento, os bispos católicos reunidos, decidiram fixar o cânon da Bíblia Católica, incluindo 7 livros que foram sempre discutidos. E por outro lado, os protestantes, através de Lutero, decidiram tirar esses livros da Bíblia, excluí-los da lista de livros bíblicos. Mas isso nós vamos ver com mais detalhes. A primeira pergunta que poderia nos vir em mente é
dizer quais são os critérios que fazem com que um livro apareça ou não na Bíblia. É um pouco banal responder dessa maneira, mas no fundo, o critério essencial é o uso. O uso que os judeus e os cristãos fizeram de cada um dos livros. Se um livro era importante para a comunidade, esse livro era tido como inspirado por Deus, era tido como importante. Para nós que temos fé, vemos na intensidade do uso de cada um desse livro, por trás a vontade de Deus em estabelecê-lo como sua palavra e transmitindo assim como um livro inspirado. Para entender bem o processo que levou ao estabelecimento da lista dos livros bíblicos, nós precisamos dividir entre a Bíblia, o Antigo Testamento, e a Bíblia, o Novo Testamento. Sabemos bem que o Antigo Testamento é Bíblia também para os judeus. O Antigo Testamento, nós cristãos herdamos dos judeus. Para vermos como se criou, como se estabeleceu, como se definiu a lista dos livros do Antigo Testamento, precisamos ir na história do povo judeu. Precisamos entender como eles leram esses livros do Antigo Testamento. Para os judeus, a Bíblia tem 3 partes. O Antigo Testamento, que é a Bíblia dos judeus, tem 3 partes. 2 delas foram estabelecidas como Bíblia, como Palavra de Deus, bem cedo. Em vez da terceira parte, levou mais tempo. A primeira parte, que logo apareceu como Palavra de Deus, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá, a lei. Esses livros parecem ter uma autoridade já dada logo depois que os judeus voltaram do exílio na Babilônia. Sobretudo no tempo de Esdras, aqui estamos falando de 400 anos antes de Cristo. A segunda parte da Bíblia dos judeus são os profetas. E nessa parte da Bíblia são incluídos também alguns livros que nós chamamos históricos. A terceira parte para os judeus do Antigo Testamento da Bíblia é os assim chamados livros, os escritos, Ketuvim em hebraico. Essa terceira seção da Bíblia tem uma autoridade mais discutida entre os judeus. Por exemplo, Flávio Joséfo, que é esse historiador bem conhecido, que morreu por volta do ano 100 depois de Cristo, um historiador judeu, ele diz logo que a Torá e os profetas são palavras de Deus. Mas em relação aos escritos, ele também diz que existem 4 livros que são palavras de Deus. Entre os assim chamados escritos estão o que nós chamamos livros sapienciais. E provavelmente a esses livros se referia Flávio Joséfo quando falava que existiam 4 livros. E provavelmente está falando de Salmos, está falando de Provérbios, Coelet e Cântico dos Cânticos. Então, junto com os livros da Torá, Pentateuco para nós, junto com os profetas, Flávio Joséfo, estamos falando da época de um pouco depois de Cristo, menciona também 4 livros. Há um livro apócrifo que se chama 4 Esdra. Esse livro menciona outros 2 livros retidos como Palavra de Deus, ou seja, Ruth e Lamentações. Portanto, já bem cedo temos Provérbios, Salmos, Coelet, Cântico dos Cantos, Ruth e Lamentações. Outra fonte que nós poderíamos usar para ver que livros são efetivamente considerados como Palavra de Deus pelos judeus poderia ser Qumran, ou seja, a biblioteca desse lugar chamado Qumran, que fica perto do Mar Morto. Essa biblioteca foi descoberta no século passado, metade do século passado, 49 e 50, 1949 e 1950. E essa biblioteca continha livros que os essênios usavam. E nessa biblioteca, que era usada a partir do 2º século antes de Cristo, até depois de Cristo,
continha todos os livros que nós temos na Bíblia, exceto o livro de Esther, provavelmente porque esse livro nunca menciona a palavra Deus. Mas esse critério pode ser um pouco ambíguo, porque nessa biblioteca existem livros, por exemplo, que não estão na Bíblia. Temos nela Enoch, por exemplo, que não entrou na Bíblia. Mas é curioso que em Qumran encontramos Tobias, encontramos Siracide, o Eclesiástico, encontramos também Baruch, que são livros que os judeus tradicionalmente não consideram como inspirados. Como veem, não é fácil definir que livros os judeus no tempo de Cristo consideravam como Bíblia ou não Bíblia. É provável que na Palestina existia uma lista de livros considerados bíblicos que era mais curta do que aquela que existia no Egito. Isso no tempo de Cristo, os livros que eram considerados como bíblicos. A lista da Palestina não continha os 7 livros que estão na Bíblia Católica. Em vez, a lista do Egito, sobretudo da zona de Alexandria, continha esses livros. Sabemos que em Alexandria, no Egito, existia uma comunidade de judeus muito grande, e esses judeus traduziram a Bíblia do hebraico para o grego. Essa Bíblia é chamada 70, a versão 70 das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. E nas 70 estão esses 7 livros que entraram na Bíblia Católica e não na Bíblia Protestante. De qualquer forma, essa hipótese de 2 listas parece um pouco discutida. A verdade é que, por volta do ano 90, entre 80 e 90, um grupo de rabinos que vivia no litoral de Israel decidiu fixar a lista dos livros que para eles eram livros que continham a palavra de Deus. E o elemento fundamental foi a língua, porque os livros que eles tinham, que eram escritos em hebraico, entraram na Bíblia. Aqueles 7 livros que não entraram na Bíblia protestante, não entraram na Bíblia protestante porque não foram acolhidos pelos judeus como Bíblia, são livros que chegaram até nós somente em grego, através da tradução grega da 70. Então, os judeus, por volta do ano 90, os judeus, em um conclave que fizeram em uma cidadezinha chamada Jamnia, decidiram que os livros bíblicos eram somente os 39 livros escritos em hebraico. Isso em relação ao Antigo Testamento. Se os judeus receberam assim o Antigo Testamento, como nós cristãos recebemos o Antigo Testamento? Como os cristãos da Igreja Nascente se colocaram diante do Antigo Testamento? Para responder essa pergunta, seria óbvio ir ao Novo Testamento e ver como o Antigo Testamento aparece no Novo Testamento. No Novo Testamento existem 350 citações literais do Antigo Testamento. E dessas 350 citações, 300 são literalmente tomadas das 70. Nós sabemos que o grego é a língua do Novo Testamento. Todos os escritos do Novo Testamento foram escritos em grego, enquanto o Antigo Testamento, a maioria, foi escrita em hebraico. Então, os autores cristãos, quando escreveram os evangelhos, Paulo, as cartas e os outros escritos, usaram a Bíblia, usaram o Antigo Testamento e tomaram emprestado o grego, que era usada pelos judeus que falavam grego. Usando essa tradução grega, a 70, obviamente no Novo Testamento existem os 7 livros, são citados os 7 livros. Especialmente Sabedoria, Tobias, os 2 Macabeus e o Eclesiástico e o Siracide. Todavia, esse critério de citação do Antigo Testamento no Novo pode ser um pouco relativo,
porque existem 9 livros do Antigo Testamento que não aparecem no Novo. E não quer dizer que esses 9 livros não sejam palavra de Deus, simplesmente não são citados. E além disso, há livros que aparecem no Novo Testamento que não são considerados bíblicos. Falamos especialmente do livro de Enoque, que é citado no Novo Testamento, mas não aparece na Bíblia, é tido como apócrifo. E a igreja foi discutindo esse tema durante vários séculos. No início, alguns aceitavam a lista mais comprida, outros aceitavam a lista mais curta. Por exemplo, Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata, ele aceitava a lista mais curta. Agostinho aceitava aquela mais longa, com os 7 livros. Finalmente, no Concílio de Florença, estamos no final da Idade Média, 1400, o Concílio de Florença disse: os livros bíblicos são esses, e incluíram, os bispos que participaram desse concílio, incluíram os 7 livros em questão. E disseram então que o Antigo Testamento era formado por 46 livros. Isso foi em 1441. Obviamente, se esse tema voltou no Concílio de Trento, menos de 100 anos mais tarde, a questão não estava encerrada ainda. Em 1546, motivados pela reforma, pela discussão com Lutero, o Concílio de Trento, isto é, os bispos que são convocados para participar desse concílio, definem que a lista da Bíblia para os cristãos que são fiéis ao Vaticano é composta de 46 livros para o Antigo Testamento e de 27 para o Novo Testamento. E nesse momento se define que para a Igreja Católica a Bíblia tem 73 livros e para os protestantes tem 66 livros, com uma diferença de 7 livros. Tudo isso que vimos tem a ver com o Antigo Testamento. Para o Novo Testamento, a questão aparentemente é mais simples, porque seja católicos que protestantes, têm 27 livros, tidos como Palavra de Deus. Todavia, também em relação ao Novo Testamento, a questão é também complexa, porque logo foram aceitos como Palavra de Deus, porque bastante usados, os 3 primeiros evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Depois também foram logo aceitas as cartas de Paulo, que foram as primeiras a serem escritas. As cartas de Paulo foram escritas por volta a partir do ano 49 e 50. Os evangelhos vieram cerca de 15, 20 anos mais tarde. E depois vieram os escritos de João. Estamos lá pelo ano 90, portanto 60 anos depois da morte de Cristo. E se encerra assim o Novo Testamento. Os evangelhos sinóticos e as cartas de Paulo foram logo tidas como Palavra de Deus. Outros escritos, ao invés, tiveram mais problemas para serem aceitos como tais. A primeira lista de livros apareceu com esse personagem muito famoso chamado Marcião. Esse personagem que foi um pouco herético porque ele recusou o Antigo Testamento e para ele o Evangelho era o Evangelho de Lucas. Ele fala então de Lucas e cartas de Paulo. É a primeira lista. Estamos por volta do ano 150 depois de Cristo. Uma lista mais ampla aparece num documento chamado Fragmento Muratoriano, por volta do ano 200 depois de Cristo. É nesse período que Tertuliano nomeia pela primeira vez o termo Novo Testamento. O Fragmento Muratoriano, estamos repetindo no ano 200, inclui todos os livros do Novo Testamento, exceto a Carta aos Hebreus, a Carta de Tiago, 1 e 2 Pedro
e a terceira carta de João, e também o Apocalipse. E, de fato, esses serão os livros problemáticos para o Novo Testamento, que foram inseridos na lista oficial dos livros tidos como bíblicos, um pouquinho mais tarde, com alguma dificuldade. Coisa que aconteceu só lá pelo século IV. Por exemplo, Agostinho, ele cita todos esses livros, os 27 livros que nós temos, como livros inspirados. E há também uma discussão sobre outros livros que não entraram na Bíblia. Estamos falando, por exemplo, da Didaqué, das cartas de Clemente, do Pastor de Hermas. São livros muito importantes na vida dos cristãos no início da era cristã, mas que infelizmente não entraram, porque um dos principais critérios para os livros do Novo Testamento, além da importância que eles tinham em cada comunidade, era o fato deles terem sido escritos por um apóstolo ou por um dos discípulos dos apóstolos, como é o caso, por exemplo, de Marcos ou de Lucas. Eles não eram apóstolos, mas foram discípulos dos apóstolos. Tanto em relação ao Antigo quanto ao Novo Testamento, precisamos fazer algumas considerações. Em relação ao Antigo Testamento, quando foi estabelecido pelos judeus qual era a lista dos livros inspirados, era um momento de polêmica, era um momento em que os judeus se separavam dos cristãos. Eles necessitavam ter uma identidade própria. Por isso, foi fácil para eles e foi importante também para eles dizer que certos livros que eram usados pelos cristãos não eram bíblicos, para estabelecer a diferença entre judeu e cristão. O mesmo pode ter acontecido na época da Reforma. Os protestantes queriam, de qualquer forma, se distinguir dos católicos. Aí foi importante também para eles ter a própria Bíblia, que marcasse a diferença que existia entre os cristãos fiéis ao Vaticano e os cristãos que aderiam à Reforma de Lutero. Mas é importante notar que Lutero, por exemplo, na sua Bíblia, os 7 livros, digamos assim, entre aspas, incriminados, apareciam na Bíblia de Lutero. Ele os colocou no final do Antigo Testamento, mas apareciam. Assim como também havia colocado no final do Novo Testamento os livros que representavam alguma dúvida, aqueles livros que citei antes, eles apareciam no final da Bíblia de Lutero. Por exemplo, a carta de Tiago, Lutero chamava a carta palha, de pouca importância. Foi mais tarde, cerca de 200 anos depois, 1700, que os protestantes, em relação ao Antigo Testamento, excluíram completamente os 7 livros. E em relação ao Novo Testamento, voltaram à ordem tradicional que nós temos hoje. Talvez seria necessário fazer uma reconsideração desse processo histórico que foi vivido. Relacionado com a lista dos livros bíblicos, existe muita curiosidade em saber por que os apócrifos não estão na Bíblia. Alguns costumam perguntar, mas por que excluíram os apócrifos da Bíblia? Na verdade, isso nunca aconteceu, porque para excluir, eles deveriam estar dentro e nunca estiveram dentro. Os apócrifos é uma variedade de livro, uma variedade muito grande. Tem apócrifos do Antigo Testamento, apócrifos que foram escritos muito antes de Cristo. Por exemplo, se consideramos os mais famosos, como Enoque, por exemplo, mesmo outros livros de Esdras, são livros antigos da tradição judaica. Mas há também livros logo no início do 2º século, Pastor de Hermas, e outros livros famosos que falam da infância de Jesus, os assim ditos evangelhos da infância. E esses são livros que foram escritos bem mais tarde, no 3º, 4º, 5º século depois de Cristo.
E também existem diferenças de qualidades de livros. Alguns livros têm uma teologia muito profunda, outros livros são representações de facções, de seitas, de heresias dentro do cristianismo. E são livros que eram tidos como importantes por grupos limitados. Não são livros que gozavam de uma reputação uniforme no mundo cristão. E se considerarmos aqueles livros que chamam mais atenção ao público em geral, que são livros do terceiro, quarto século, esses livros não têm nada a ver com os apóstolos e muito menos com os discípulos dos apóstolos. Por isso, não respondem aos critérios mínimos para entrar como livro bíblico. De qualquer forma, esses livros são importantes porque representam passagem, representam um período importante da história da igreja. E hoje eles são estudados para entender qual é o contexto do desenvolvimento histórico da igreja. Mas não podem ser tomados como livros bíblicos. E além do mais, nós temos que deixar de lado esse mito que são livros escondidos. Isso acontecia há algum tempo atrás, no passado. Hoje em dia todos esses livros estão disponíveis e todo mundo pode consultá-los, pode lê-los. É claro que para ler com alguma propriedade esses livros precisa de uma certa cultura, precisa de uma certa abertura, porque senão podemos ser influenciados por certo sensacionalismo. Portanto, aqui está como mais ou menos aconteceu o processo que levou a definir a lista dos livros bíblicos. Esperamos que essa pequena explicação sobre a lista oficial, o cânon da Bíblia, possa lhe ajudar a entrar no mundo bíblico. Contamos com você no nosso próximo encontro.